Fala galera, como vocês estão? Ellison falando, Bússola do Rock. A nossa saga aqui no Sul continua, nossa tour. E hoje em Caxias. E hoje eu tô com César, da banda Fighter. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, pelo irmão. convite, velho. Obrigado pela presença. Amém. Toda glória para ele. Abençoe. Amém, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, é isso aí. É um privilégio estar aqui, nessa cidade linda aqui que eu gosto pra caramba, que eu falei pro César aqui fora aqui. E a gente se conheceu já há um bom tempo, né? Isso. E agora pessoalmente aí. Então, bora trocar ideia aqui nesse bate-papo aí. Bora lá. César, como que é primeiramente sua conversão? Como que foi, assim, seu Cara, chamado? ela foi assim como todo o trabalho de Deus na vida de qualquer perdido, porém eleito, ela é, digamos assim, uma estrada e tanto, né? Eu costumo dizer, na verdade, que as coisas dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, na nossa humildade e simplicidade, elas acontecem da maneira mais natural possível. Né? Ao longo do tempo, Ellison, a gente pensou na Fighter porque, cara, para um músico que tem isso na veia, cara, desde os primeiros dias, eu acho que não tem nada mais gratificante do que ter a bênção da criação, sabe? Você se envolve com música desde pequeno, se lança para o mundo, vai aprendendo e chega naquele ponto que o que te preenche dentro dessa arte é criar. Né? Então você... A música é uma arte, né? A música é a expressão mais pura da alma, né? Então, quando eu fui impulsionado a viver, né, de música pelo meu pai, né, por pessoas ao meu redor. Minha família já era de música, seu Meu pai somente. Meu pai era gaiteiro, né? Caraca, gaiteiro dos bons. E a gaita, no rock, meu, fica legal, cara. Fica legal. Tipo, você pensa, nossa, cara, fica muito massa. Fica da hora, combina perfeito. Exato. Então, também impulsionado pelo meu pai e, obviamente, os ídolos, né, do rock and roll, né, históricos, né, que a gente tanto conhece, tudo isso me impulsionou para o rock and roll e o mundo da música, no caso, já me deu esse tino da criação, cara. Então, compor. Eu costumo dizer que, apesar de também, né, ter projetos cover, tributos e tudo mais. Eu acompanho. 880, né? Exato. O auge do rock aqui no Brasil, né, velho? Exatamente. Meu Deus do céu. Uma homenagem, no caso, aos bons anos da música graças àquelas bandas dos anos 80 que me incentivou também. Legal. Curtir um rock. E tudo é do Senhor. E tudo do Senhor. Então, no caso, quando me lancei para essa estrada, cara, nada me saciava mais do que a criação, do que a composição. Tive alguns projetos cover na minha adolescência e tal, mas em 2008 eu decido fazer com outros amigos a Fighter, né? E é engraçado que a Fighter em si, ela começa de uma maneira muito natural. O YouTube Cara, o YouTube, na verdade, estava começando a engatinhar, para ter uma ideia, naquela época. E Fighter, né? Tipo, um nome tão simples, de fácil assimilação. Fui pro YouTube, fui para as plataformas e não achei nenhuma outra banda com esse nome Fighter, né? E ele soava legal também. Na época eu era fã de games, Street Fighter. Né? Ficava, tipo, tem alguma coisa a ver? Exatamente. Tem que perguntar assim, como que era a escolha do... Exato. E a nossa vida é uma luta. E, tipo, quando surgiu, assim, como um significado, assim, além disso, o que foi, assim? Foi por causa do... O significado, na verdade, foi porque, assim, ó, muito cedo... Não. Foi muito... soava bem, né? Então veio essa história do game, mas o ponto é, a nossa vida, cara, constante, principalmente a do artista, né, musicalmente falando, ela é uma luta muito, muito, muito brava. Então, tipo assim, você fazer rock autoral dentro do Brasil. É difícil. Então, na minha adolescência, eu já tinha essa consciência. Ainda mais quando se põe o rótulo como cristã. Exato. Mas aí, Ellison, tem um ponto muito interessante, porque antes você me perguntou sobre a minha conversão. Sim. Então, ela foi muito natural, mas ela demora um bom tempo para acontecer. Ela é um processo muito lento, muito árduo, mas assim, ó, doloroso mesmo, cara. E essa conversão, ela tem diretamente a ver... Você veio, porque uns vai pelo amor, outros pela dor. Foi tipo pela dor? Exatamente. Ela tem a ver com a trajetória da Fighter, porque eu me empenhei. A Fighter, Ellison, ela está aí, o projeto, né, há 16 anos. Caramba, bom tempo. 16 anos. Eu tenho 38 anos de idade, vou fazer 39 em junho desse ano. Né?
Ela foi fundada em 2008. E nesse processo de se envolver com várias formações, várias pessoas queridas que agregaram demais nessa trajetória, eu sou grato a todos. Claro que a caminhada não é feita só de rosas, né? Então, assim, de espinhos, né? Muitos, né? A Fighter em si, ela vai me mostrando os caminhos do Senhor de uma maneira muito gradual, muito lenta, a ponto de, agora, a Fighter se limitar não só a uma banda, mas apenas a um homem, César Branco, fundador, onde eu sozinho, no caso agora, penso o projeto com parcerias específicas para músicas específicas. Então, ou seja, eu tive que reformular tudo, porque no último passo, por assim dizer, da minha conversão, eu também tive as minhas revelações, né? Então, no processo, entendendo que música era muito mais do que falar das coisas, mas a maneira como você fala das coisas para arrebatar os corações, mas não para si próprio, para Deus em amor da verdade. Caramba. Só que, Ellison, como eu estou falando para ti e para os amigos, foi um negócio muito lento, cara. Foi um negócio muito lento. Então, assim, o César, através da Fighter, sempre compondo em português, né, com várias formações, vários amigos passando também nesse projeto. Música boa, que quando eu ouvi, falei, rapaz... Obrigado, obrigado. Eu fui atrás e te achei lá no Face, o que é a música da banda, eu vi lá. Fico muito feliz, cara. Muito topzera, velho. Então, inspirado em artistas como Scorpions, Kiss, o Ronnie James Dio, Guns N' Roses, Whitesnake, Deep Purple, essas são as minhas maiores influências. Então, assim, Ellison, eu venho do mundo. Eu ia te perguntar também qual que eu vim do mundo, cara. Eu vim do mundo e, assim, muitas vezes, cara, do meio do pântano do mundo. Caramba. E através de toda, vamos chamar assim, de polarização da sociedade moderna, certo. Deus vai falando através de pessoas. Então, eu fui compreendendo ao longo do tempo, Ellison, que eu tinha um amor à verdade e que, como artista, eu tinha o dever de informar através da minha arte a verdade para as pessoas. Só que essa verdade não se limitava só ao ego, César. Eu compreendia mais ou menos o que era bom aos olhos de Deus, sem entender que estava servindo Ele. Para tu ter uma ideia. Então, ou seja... Bem louco. É muito louco, cara. Louco. E dolorido. Coisa de Deus não se explica, né, velho? Não se explica, velho. Né? Só faz assim... Ele confunde os sábios na sua sabedoria, né? Até cada um ele age de um jeito. Para deixá-los mais loucos e dar sabedoria aos pequeninos, né? E, cara, aí o que aconteceu? Só desculpa te interromper. Não. Daí, então, eu fui verificando como é que estava essa caminhada e percebendo, de fato, que como artista, mesmo no meio underground, eu tinha que ter essa preocupação em como arrebatar os corações para Deus. Então, eu cresci na Igreja Católica, fiquei um bom tempo na Igreja Católica, não muito praticante. Eu saí um tempo da Igreja Católica, fui para o Centro Espírita Kardecista. O Sul sempre foi mais voltado até para a Igreja Católica, né? Agora que está começando... Podemos dizer que sim. O cristianismo está chegando aos poucos. Exato, Ellison, exato. Depois fui estudar todas as doutrinas evangélicas, né? E, cara, a gente começa a compreender como Deus fala, né? A gente começa exatamente. A gente começa a compreender o engano. Cada dominação tem um jeito. Exatamente. Mas é que nem bem fala, formiga fala com formiga, né? Exatamente. Até que eu tomei uma decisão, né? Em certa altura dessa trajetória eu tomei uma decisão. A forma como eu olhava a realidade, ela estava muito ainda limitada. Então eu decido me despir de qualquer tipo de doutrina e cair no Evangelho por mim mesmo para compreender de uma vez por todas, não importa o que acontecesse, as coisas que estavam permeando o meu redor. E sofreu preconceito por parte de família, de amigos? Você é louco, você vai virar crente, porque já vem as piadas, já vem... Né? Sim. No meio... Tem amigo que chega até a se afastar, tipo, né? Sim, com certeza. Isso aconteceu. É aqueles clichês... Os falsos amigos, né? Deus tira, na verdade. Ali que você vê quem que é meio de verdade. Livramento. Livramento, Então, cara, tipo assim, foi algo extremamente doloroso, lento, gradual. Mas assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar as coisas, eu gosto muito de compreender a realidade ao meu redor.
Então, se tem uma coisa, Alisson, que eu não aceito, tipo, é me dobrar para sistemas. Eu me dobro para Cristo, eu me dobro para Deus. Agora, homens não. Se prostrar para Deus. Homens não. Então, tipo assim, até tá na minha raiz roqueira isso, sabe? Tipo, não, isso não é comigo. Isso é de roqueira, né? Já viu, tá quase rebelde. Mas todas as coisas são de Cristo, são do Senhor, né? Que legal. E, cara, eu caí então no Evangelho. Tinha dado chance para tudo na minha vida, né? Mas não sinceramente ainda pro Evangelho. E na época antes, tipo, despido. Usar droga, essas coisas? Nunca, assim? não. Que bom. Nunca, porque, como eu te disse, né? Apesar de ter crescido, né? Fora da real compreensão, eu tive bons valores familiares, né? Tipo, a minha mãe é uma pessoa muito religiosa, muito correta, meu pai é muito correto. Graças a Deus, então, eu tenho uma família com valores e sempre me colocaram no bom caminho, né? E eu gosto muito de uma frase do professor Olavo de Carvalho, que ele fala assim, que inteligência é a capacidade de discernir a realidade perante os olhos. Então, a gente tem duas formas de aprender. Ou pelo exemplo alheio de como não fazer, ou, isso é inteligência, ou caindo, experimentando e pagando para ver. Eu acho que a primeira é mais... que nem a Bíblia fala, ou pelo amor, traduzindo é pelo amor, pela dor. Exatamente, exatamente. Então foi um processo muito lento, muito árduo, compreendendo o sistema, compreendendo o engano, caindo no Evangelho de maneira simples e desprendida, né? Com todo o respeito às doutrinas dos irmãos. Acho que cada um tem a sua, mas a verdade é só uma. A verdade é só uma. E a salvação é individual. No céu não tem placa. A gente precisa de cultuar, mas no céu não vai ter... Exato. Eu sou de X, eu sou de Y. Exato. Então foi uma transformação profunda e revelações espirituais e individuais que só Deus e Cristo pode te dar. Que legal. A cereja do bolo foi a pandemia, 2 anos muito dolorosos. Para quem foi músico, olha, foi terrível, terrível. Mas ali, Ellison, tem recados tão importantes que Deus passou. Aí começou os sinais que a volta dele tá iminente. Sim. Acho que até eu falo, nunca vi tanto... Sim. Deus de pequeno escuto isso, mas eu acho que nunca tão real, tão tipo iminente, tão palpável. A Bíblia, esse acontecimento. A palavra do Senhor em 4D acontecendo perante os teus olhos. Né? Então ali, cara, eu já comecei a entender, é isso que está acontecendo. Porque eu falo para os amigos, né, que acompanham o teu trabalho, isso é muito legal. Tô tendo a oportunidade de te conhecer hoje, é uma grande bênção, né? Gente, coisas que mudaram a minha vida e que o Senhor revelou. Se o Senhor é dono de tudo, Ele é dono e criador do tempo, Ele está fora do tempo. Ele joga o Evangelho, o roteiro para a gente, contando início, meio e fim. Então, ou seja, se a gente for analisar de uma forma muito simples como é a vida não passa de um teste, muito comumente falando, um teste para as almas. Dentro desse teste, num período muito linear e específico, cabe a nós compreendermos a forma como volta para casa. Somos peregrinos desse mundo, né? Já diria o apóstolo Paulo. E aí, cara, só se resume a isso. Ele dá os sinais, cabe a nós interpretá-los através da inteligência, conexão com o Espírito Santo, para buscar, então, através dos nossos dons, arrebatar um pouco mais de irmãos, na verdade, trazer o mais... e entrar pela porta estreita. Caramba. É ali que eu entendi, basicamente, nos primeiros meses de pandemia, o que eu estava condicionado. Caramba. Então, e seus pais, assim, tipo, não fizeram muito questionamento de você ter se convertido? Ellison, é que assim... Eles chegaram e também se converteram ou só você? Não. Então eles te apoiaram? Só eu, Ellison, só eu. Eles te apoiaram? Me apoiaram porque, assim, eles me respeitam muito, né? Eles me respeitam muito, assim, e eles são tementes a Deus. Mas eles são pessoas tementes a Deus, ainda envoltos de suas doutrinas até certo ponto. Então, ou seja, Cristo ensinou que o santo de casa não faz milagre. O profeta não tem honra em sua pátria. Jesus teve que sair da sua terra para poder começar a fazer a obra, né? E não fez milagres dentro da sua terra. Mas o ponto, cara, é que, de novo, ele nos dá coragem, sabedoria. Vamos lembrar de Jonas também, na situação de Nínive. Que ficou na baleia. Exato. Então, assim, a gente pode, aos poucos, falar em nome do Senhor e as sementes são plantadas. Moisés se recusou o máximo, ele falou seu gago, um monte de defeito, mas vai. Então, ou seja, resumindo, são pessoas que respeitaram a minha posição perante o Senhor.
eles também são tementes a Deus, apesar de estarem em suas doutrinas. Eu simplesmente oro, faço o meu pequeno papel, até onde eu consigo, e que me permitem, seja meus pais, seja a família restante, ou qualquer amigo, ou enfim, né? E deixo o Senhor fazer o resto. Nós somos instrumentos que ele trabalha, né? Ele trabalha através de cada um de nós. E já tem quantos? Tem álbuns lançados, singles, como que é? Eles são, tipo, eu tenho muitos videoclipes, EPs, álbum também já gravado. São 16 anos de estrada com a Fighter, mas todos esses anos não respondem diretamente à obra do Senhor. Então, vale deixar bem claro isso daqui, né? Eu até nem gosto de pechas como, por exemplo, o rock ou o gospel, ou seja lá o que for. Cada um sabe como pecha as coisas para o seu estudo pessoal, ok. Mas eu penso que... Hoje se fala muito temática cristã. Temática cristã. Todas as coisas são do Senhor. Você concorda comigo? Então, se todas as coisas são do Senhor, né? Então, tipo assim, eu não quero aqui, perante os amigos, né, justificar os meus pecados ou as minhas falhas. Não, não é isso. Mas eu posso falar, né, dentro das minhas limitações, usando só, então, a minha compreensão e a minha experiência pessoal. Nele nós somos, nos movemos e existimos. Então, todas as coisas são dele, até os meus erros e limitações. Então, ou seja, uma vez que eu compreendo a verdade, eu uso os meus dons, e cada um tem os seus. Davi errou pra caramba, e só que tinha um coração sincero, e Deus sempre o protegia. Tipo, só ele pode ler os corações. O queridinho de Deus, tipo, mesmo errando, Deus dava, tipo, poupava a vida dele. Só a parábola dos talentos é um outro exemplo incrível também. Então, ou seja, se nós somos e fazemos tudo nele, e ele age através de nós, dentro das limitações dos nossos dons, uma carreira como a minha, mesmo não sendo toda dedicada à obra do Senhor, ele sempre soube que ela estava em busca da verdade das coisas. E a verdade das coisas é só uma, Jesus Cristo. Mas você está ao mesmo tempo de convertido, 16 anos também? Ou já mais? Eu sempre amei o Senhor, mesmo nos meus caminhos tortos. Porque, de novo, através da minha música, eu sempre busquei trazer a verdade para as pessoas, pela minha responsabilidade de artista. Mas como... eu sempre me denominei cristão, mas, de novo, nos meus caminhos tortos. Católico e o evangélico são como cristãos. Exato. Isso é cristão protestante. Isso. Mas, de novo, né, quando a gente vai pro evangelho puro, a gente descobre as coisas, né? Então, isso aí é inevitável. A palavra do Senhor é uma... Que nem Lutero. Ela não tem filtro de homens. Ele começou a estudar a palavra de Deus e ele via que algumas coisas aí não batiam com o que realmente que Deus queria. Ela não tem filtro de homens, com todo respeito às doutrinas dos irmãos, está tudo certo, né? Só que perante aos olhos de Deus existe uma verdade. Então cada um vai pagar pelos seus atos. E está chegando o dia de todos saber. Exato. Quem está certo, quem está errado. Então, ou seja, Edson, vamos colocar aqui. 19, 20, 21, 22, 24. Vamos colocar 4 anos, quase 5 anos, né? De frente para a verdade nua e crua. De frente para a verdade nua e crua, trabalhando, remoendo, se descontaminando espiritualmente e aí sim vendo Deus com mais clareza nas coisas dentro da própria carreira. Porque se não fosse a minha carreira musical, eu digo com todas as letras para ti, perigava eu passar sem conhecer de fato o Cristo como se deve conhecer, meu irmão. Então assim, ó, a gente entende nesse Tetris cósmico, eu gosto de usar esse termo, porque só Deus é onisciente e onipresente, né? Então ele trabalha, vamos lá, 8 bilhões de pessoas no mundo, ele trabalha em cada coração a todo momento, em destinos, caminhos, escolhas, trabalhos, descansos, projetos, e bicho, ele monta a história de todo mundo, permite o livre-arbítrio no meio disso tudo, para que cada eleito, né, possa servi-lo, despertar corações num tempo muito específico, né, nessa colheita, separação do joio e do trigo. O joio é queimado e o trigo é colhido. Isso mesmo. Então, cara, vamos pensar que ele permitiu a Fighter da forma que ele permitiu, exatamente assim, com todas essas dores, desafios e também ganhos, obviamente,
para a gente estar aqui nesse momento, nessa conversa tão legal, podendo contar esse testemunho para as pessoas. Da hora. Legal mesmo. E vocês apresentam ou só no estúdio? Só fica com a 880? Ou com a Fighter chegou a se apresentar? Com a Fighter, Ellison, tipo assim, como as coisas foram cada vez mais se afunilando, porque primeiro no Brasil a gente não tem uma cultura que abraça a música autoral. Vamos falar bem a verdade? Então, ou seja, nós temos ali meios de chegar na audiência através, né, da era virtual e tudo mais, mas a gente está ali lutando também contra um sistema de algoritmos onde por trás dessas plataformas existem também um interesse humano. Uma das frases que mudou a minha vida foi: o mundo jaz no maligno. Eu tenho que ir para as etimologias. Se o mundo jaz, é morto, dominado, acabou, mesmo por tempo temporário, nas mãos do maligno, eu não posso ter qualquer tipo de ação, mesmo dentro da minha carreira, inocente, a ponto de não compreender que o maligno está em todos os lugares, ou seja, todo o sistema. Então, quando a gente pega, por exemplo, de maneira gradual a história da música, dentro do Brasil, dentro do mundo, sendo feita, propagada, ao longo do tempo tem um sistema que permite que essa criação de coisas, criação de música, tendências, cultura, enfim, vá se afunilando para responder a certos interesses de uma elite que está ali em cima controlando tudo e vai se espalhando, né, se propagando na sociedade através de camadas muito específicas. Aos poucos você tá caindo isso aí, tá mostrando. O homem comum acha que é dono das suas próprias ideias, quando na verdade ele é condicionado a pensar dessa forma. Então ele só consegue se desamarrar disso quando ele vai para Jesus Cristo através do Evangelho puro. Tudo isso para te explicar que, olhando esse tipo de coisa, analisando, compreendendo isso, eu não podia mais ficar com a Fighter nos moldes que eu estava. Porque custa muito caro tu ter uma banda, tu ter digamos, exatamente todo o sistema que precisa para cair na estrada e fazer acontecer a sua música autoral. Boa parte do público não quer saber disso porque está condicionado a ouvir as coisas que sempre foi denominado a ouvir. Claro que tem pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade porque tem um apoio financeiro, porque já está, digamos, ali num arcabouço específico e consegue se virar muito bem com isso. E hoje no rock cristão, rapidinho, o pessoal, tipo assim, nos shows, eles preferem contratar bandas nos eventos que já são autorais, assim. Isso é muito interessante. Diferente do, digamos, o rock secular. Exato, Você exato. quer banda que toca a música de alguém. Exato. Mas... Ao mesmo tempo, Edson, desculpe te incomodar também, através do raciocínio, ao mesmo tempo, eu tive, no caso, até algumas pessoas do meio cristão que não olharam seriamente para mim porque olharam para minha carreira secular. Não para o meu trabalho, não para o meu trabalho, no caso, denominado ali, né, consagrado ao Senhor, que é, por exemplo, como o último EP Armagedon, né, que eu lancei ali em 2000 e comecei a lançar em 2021 e eu o terminei agora recentemente com 5 faixas. Acho que foi esse que 5 faixas e 7 clipes. Né? Fiz clipe para todas as músicas. Fiz clipe. Sempre procuro fazer, nem que seja um lyric vídeo, mas para registrar isso em vídeo também eu acho importante. Então, cara, levando em consideração esse afunilamento, então, verificando o estado das coisas, algoritmos, elites, plataformas, modus operandi, né, nessa restrição da liberdade de expressão que aconteceu nas pandemias, né? Assassinato de reputação do teu meio, porque você vai contra uma narrativa dominante. Vamos lembrar da pandemia e o que envolveu a pandemia. Então, de novo, eu não me curvo a sistema, não me curvo a manipulações. Eu vou no que está na palavra, pura e simples. E deixo Deus agir dentro do meu coração nas minhas escolhas. Tudo no caso, então, tipo, a gente acabou ficando, de certa forma, ali sozinho, né? Sem o apelo de banda, sem o apelo financeiro, né? Então, tipo, tudo ficou um pouco mais difícil. Mas glórias ao Senhor. Então, o trabalho não deixou de ser feito. Eu trabalho como fighter virtualmente falando. Alguns shows específicos eu contrato músicos para resolver situações, né?
E agora, depois do projeto Armagedon, que é esse último EP, vocês podem conferir lá no canal @fighterrock, né, dentro do YouTube, e Fighter_Voz no Instagram. Legal. Agora, então, depois de ter concluído o Armagedon, eu vou para um projeto chamado, em primeira mão eu estou dizendo isso aqui para ti. Legal, é né? novidade, hein? Que Chamado novidade. Os Olhos da Alma. Então eu vou Seria pegar. um single novo, álbum novo? Vai ser, digamos, um EP, álbum novo. Ele não vai ter, digamos, data para acabar, mas bem devagarinho. Esse ano 24. Isso. As músicas vão começar a ser compostas, já lançadas uma a uma, e vão ter sempre parcerias específicas de pessoas muito importantes no meu círculo musical. Legal. Né? E também, quem sabe, até nomes em apelo nacional também. Que da hora. Tomara que então estamos lutando aí para consagrar as coisas ao Senhor na da divulgação. mensagem aos corações. Que legal. Então só virtualmente, mas pretende futuramente, que nem você falou, só contrata para poder, quiser tocar alguma coisa assim, algum evento, a Fighter, então. A Fighter está aberta a contratos, está aberta a convites, e no caso, se a gente for, né, para situações específicas, eu tenho o time já pronto para operar. Ah, que legal. Né? Então hoje oficialmente a Fighter por enquanto é só você. Está no aspecto virtual. Na verdade sempre foi, em miúdos sempre foi, né? Quando eu conheci Exato. Então, ou seja, só para o pessoal em casa. Agora no meio virtual, da maneira em que se conta as coisas, então eu estou trabalhando mais sozinho, né? Com os trabalhos na internet, mas de novo, né? Sempre aberto aí a oportunidades, e o time está pronto para resolver esses shows específicos, seja festivais ou qualquer evento que seja. Né? Que legal. E você vive de música ou você tem Sempre vivi só de música. Eu sou aqui em Caxias do Sul, professor de voz, guitarra e violão. Eu opero aqui no Linha Sonora, né? Escola de música e estúdio. Você que está na região aqui, quer aprender a tocar? Caxias do Sul. Pode ir. Vai, ó. Qual o nome da escola? Linha Sonora. Estúdio e escola de música. Então aqui a gente faz de tudo, né? Quais instrumentos que você ensina? Eu sou professor de voz, professor de violão popular e também guitarra já. Opero já nessas funções desde os 14 anos. Caraca, que da hora. Então sempre vivi de música nessa configuração aí. Estrada com Fighter, hoje com 880 também, né? E também como professor de música. Eu sigo lá, eu vejo. Acho Obrigado, muito da hora. Obrigado. O time que vocês cantando ali. Obrigado. Bem da hora mesmo. E quem te influenciou a tocar guitarra? Qual foi o artista? Ou foi alguém? Cara, nossa. Um amigo? Acredito que o que explodiu isso, de novo, né? Como eu nasci no mundão, né? Na minha infância, a primeira vez que eu ouvi duas bandas, cara, em especial uma, né? Kiss e depois Scorpions. Foi o que, digamos, me despertou para o rock and roll. Mas antes disso, já no violão, meu pai dentro da música gaúcha, até dentro da música sertaneja, nativista também. Então ele me influenciava. Diz que todo sertanejo tem um sangue roqueiro, né? Tem, né? Tem. É como se o sertanejo daqui fosse o Texas para os Estados Unidos, né? Aquela coisa exato. Camuflado com rock, né? Exatamente, né? Então essa questão do country, do sertanejo, tem uma relação muito forte, cada um dentro da sua pátria, por assim dizer. E cara, de novo, né? A gente fica nessa sensação um pouco divisionista no que diz respeito aos gêneros musicais, mas como tudo é de Deus, a gente pouco para analisar as mensagens contidas nas músicas. Então a gente pode falar de amor, pode falar de Deus a todo momento, pode falar de N assuntos, só mudando o gênero musical. Então muitas vezes os caras não levam muito a sério. Não, porque bom mesmo é rock, porque os caras aí são descoladão, são legal e tal. E eu não quero ouvir, não quero ouvir o sertanejo lá e tal, porque eles vão falar de couro, não sei o que, quando não é bem assim. Até dentro do rock, no caso, tem gente falando de couro e tá tudo certo, né? Quase misturado. Na verdade, o que importa no final das contas, claro, é o nosso gosto perante um gênero que a gente ama. Mas as mensagens, na verdade, elas são exatamente a mesma, só mudando essa roupagem. Muda essa roupagem ou o estilo. Exato. Caralho, que legal. E tem sonhos, pretensões? A minha pretensão, na verdade, ela é muito simples. Ela é, primeiro, conseguir a minha salvação perante o Senhor. Nada é maior do que isso para mim. E que a minha vida seja artística, mas também transcendendo a isso, enquanto aqui eu estiver, que a minha vida não passe de forma inútil perante os olhos dele. Legal. Só isso. Tem algum medo? Alguma coisa assim que te... De perder a minha salvação. Show de bola também. De perder a minha salvação e de ser inútil aos olhos do Senhor. Ele me deu dons e eu preciso entender como usá-los da melhor forma. Isso é impressionante, que é um medo. E Jesus para você, hoje, Jesus é tudo. Tudo.
tudo. Ele é o principal pilar do meu templo, ele é a luz do meu caminho, e eu não consigo fazer nada se não for, né, através da visão que eu tenho da sua face, da sua graça. Ele pagou os meus pecados naquela cruz, e eu não posso desonrar o meu melhor amigo enquanto aqui eu estiver. Legal. E bandas cristãs de rock, você conhece alguma? Curte alguma? Meu amigo, eu não posso, eu não posso assim, ó, mentir pra galera, porque assim, eu não pesquiso o mundo gospel. Eu até parei de pesquisar o mundo como um todo, né? Sei do trabalho da Resgate, sei do trabalho da Yahvé, do irmão André Leite, que acho que a Yahvé nem tá mais na nativa. Eu não lembro. Eles têm uma música chamada Deserto, que é muito bonita, fizeram um trabalho muito legal, até inclusive junto com um padre que eu esse ano esqueço vai o nome. vir... agora eu lembrei. Acho que eu lembrei. Esse ano aqui em Porto Alegre vai vir duas bandas de fora, Petra e Bright. A Petra é muito legal. Eu comecei a ouvir um tempo a Petra, agora tu fala da Petra, eu lembrei da Petra. Cara, são dinossauros do rock, foi né, que influenciou muita gente. Vieram no Nossa. passado e gostaram e falaram que ia voltar esse ano e estão São voltando. dinossauros do rock, cara. Eu conheci, agora eu lembrei da Petra. São mesmo, que são quem me apresentou a Petra? 50 anos de banda, cara. 50, meio século. É louco, os caras tá... Então é isso. Você precisa de ver, velho. Não, é incrível, Os caras aí, firme e forte, cantando e tocando. Eu falei, caralho, Sim. impressionante, velho. Coisas como White Leon Só também o baterista que é novo e até argentino. Uhum. Falei, cara, o resto é tudo tiozão, velho. Sim. Os caras nem pensam em parar, mano. E tu vê como é o mundo, né? O mundo, no caso, que nos condiciona ao secular, e nós estamos tão impregnados nele, e ele tem uma massa tão forte, aí que a gente começa a discernir as coisas espirituais, porque então o que é consagrado ao Senhor até pode chegar, mas chega de uma maneira muito pequena. Então a gente fica sabendo realmente pelo próprio marketing boca a boca dos irmãos que conhecem. Porque se não, do contrário, se for da mídia de massa ou qualquer outra coisa, isso vai passar despercebido por anos. Passou ali, já era. É incrível, né? Incrível, Essas coisas que o Espírito Santo fala e fala alto pra gente, né? Que legal. E eu já sei, mas o pessoal de casa sabe. Você é natural aqui de Caxias? Sou natural de Caxias do Sul. Sou natural de Caxias do Sul. A minha mamãe ficou grávida de mim em Lages, Santa Catarina. Né? Já tive lá. Eu tenho um coração meio catarinense. Né? Mas então eu nasci aqui em Caxias do Sul e sempre vivi aqui. Que legal. E é uma cidade bem bacana, bem da hora. É legal, tem as suas virtudes. Que da hora. Tem as suas virtudes. Então, quer deixar recado pra galera em casa? Bom, primeiramente eu quero agradecer. Pode deixar as páginas, pode deixar tudo ficar. Isso é seu. De novo, sigam lá então no Instagram, @fighter_voz, e no YouTube, Fighter Rock. Então vocês vão encontrar basicamente ali toda a trajetória da minha vida. E vocês vão gostar, hein? Fico feliz que a gente teve a oportunidade de conhecer o irmão Ellison aqui e o seu projeto, conhecer a vocês, e se eu tiver que deixar... também vocês podem seguir, se caso gostem, né? @banda0880 no Instagram. Passando por aqui, Caxias, cidades de região, quero curtir um rock, é só vir sem problema, né? É isso aí, né? Então aqui basicamente lá a gente tem faz... a agenda todinha na página, Exato. eu vejo no Face também. A gente faz tributo, Ellison, no caso, as melhores décadas da música nacional e internacional. Anos 60, 70, 80... 80, pra mim, meu Deus do céu. 90, 80 pegou os nossos corações, meu né? Deus do céu, velho. E inclusive, na verdade, se os caras vão falar assim, mas o cara tá falando ali de rock cristão, não sei o quê, e toca numa banda que faz tributo a clássicos do mundo. As pessoas julgam, mas tem... A 880 foi o Senhor que, dentro de uma revelação muito linda espiritual, me mandou fazer. Caramba. Me mandou fazer. Literalmente falando ao pé do ouvido. Talvez uma hora a gente possa ter tempo para contar isso aí. Legal, se quiser contar, pode contar. Pensa na verdade, assim, bem resumido, pensa na verdade assim, você não sabendo para onde ir, né? Não sabendo o que fazer, com o mundo desmoronando à sua volta, porque começa a compreender a ação do maligno e a ilusão que é esse mundo. Aí você começa a se culpar por não ter tido, digamos até aqui, uma carreira que realmente fosse consciente nas coisas do Senhor. Como fazer para se consertar perante Deus? Cara, é um desespero quando as fichas caem. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? O que eu fiz até aqui? E agora como é que eu posso fazer, né, para não cair totalmente, né, perante a todo esse tempo perdido, por assim dizer? Recuperar o tempo. Exato. Só que ao mesmo tempo,
eu tenho consciência dos meus dons. Eu não me vejo pastor, eu não me vejo como grandes virtuosos da palavra, tal como a gente conhece hoje. Eu vim do mundo, estou no mundo, mas eu acredito que mesmo no mundo eu possa ser uma dinamite, olha a analogia, dinamite na mão do Senhor. Eu penso que assim, eu não estou numa igreja pregando num púlpito, mas eu acho que, de novo, você está levando através do som. E não querendo, pelo amor de Deus, justificar os meus pecados. Mas eu acredito que Deus pode usar os pequeninos dentro do meio do pântano das trevas. É o que ele gosta. O coração... Para causar uma comoção e ali talvez resgatar algumas almas. Eu me vejo como esse instrumento nas mãos do Senhor. Legal. Né? Então, dentro de um treino da academia, sozinho, quase chorando lá, sem saber o que fazer. Cara, o que eu vou fazer agora? O Evangelho me revelou aqui. Uma voz doce, acalorada, baixinha, lá no ouvido, diz assim: cante. Cara, eu travei. E não pode ter sido coisa do mal, porque o mal é ruim. O mal te causa... desespero. Cara, mas foi um conforto muito grande, a ponto de eu travar e não acreditar no que eu ouvi. Passou-se as horas, fui para casa, fiz tudo que eu tinha que fazer, vim trabalhar à tarde. Daí peguei um café. Daí veio o meu sócio, né, o Jonas, mandar um abraço para ele, que também trabalha aqui comigo no Linha Sonora e é guitarrista e vocalista do aqui vocês faz o... É aqui que a mágica acontece também. Que legal. E aí ele chega e fala assim: estamos com data marcada, né, daqui a 2 meses, lá no lugar tal, para aquele projeto que tu tinha comentado comigo. Daí eu olhei para ele assim: projeto? Sim, lembra que a gente tinha comentado e tu falou que estava disposto a fazer um projeto homenageando os anos 80? Caramba. Daí, tipo, isso tinha sido comentado meses atrás. Que nem lembrava mais. Naquele dia eu tive essa revelação de manhã e à tarde ele vem com a data marcada, o projeto não existindo, mas ele ia existir a partir dali porque já estava contando tempo para a gente tocar numa janta para mais de 200 pessoas. Sim. E às vezes assim, por exemplo, a pessoa conhece o 880, conhece o trabalho de vocês, aí fala, poxa, quem é esse cara? Aí vai pesquisar, descobre a Fight. Sim, já aconteceu. E ali já vai, já... Direto. Você vê. Direto. Bagulho louco. Então, Ellison, tipo, explicável. são coisas de Deus. Isso já aconteceu. Quer contar um fato assim, a pessoa se transformou? Através da música, assim? Cara, eu posso te dizer que através dessa jornada, né, tipo, de descobrir de fato como Cristo, como Deus age, através da minha carreira com a Fighter, eu tive a oportunidade de ler muitas coisas legais de pessoas ouvindo o trabalho da Fighter, ouvindo até a 880 e dizendo no caso que, bah, César, o teu posicionamento me fez começar a ler a Bíblia, bicho. Ellison, tu tem noção, cara, eu chego a me arrepiar, do quanto isso honra, Pra você ver. Entendeu? Então, assim, ó, se eu acredito, por mais que Deus queira, lá no final, se eu não for digno da minha salvação, se eu conseguir pelo menos uma vida para Ele, através do meu trabalho ou fora dele, eu sinceramente, talvez a minha vida não tenha passado de uma forma tão inútil aos olhos dele, né? Então, cara, basicamente é isso. Eu acho que Deus fala a todo momento e cabe a mim abraçar a minha ignorância. Me despi das minhas vaidades, afinal, né, como caídos no mundo, num teste para as almas, até descobrir nesse trajeto a graça. Nós somos envoltos de camadas, ilusões e pecados e nós vamos, através de Deus, depois nos descontaminando. Se a nossa sabedoria é loucura aos olhos de Deus, tudo o que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo haja através de mim, do meu trabalho ou fora dele, é abraçar o quê? A minha ignorância. Deixar a palavra dele me conduzir. E aí ele, Espírito Santo, usa o que eu tenho de bom, ele filtra e as minhas ações vão responder melhor à obra ou à missão que Deus tem e preparou para mim. Que legal. E no 880 você só canta ou toca também?
Muita gente me pergunta isso, né? Tipo, eu ganhei parte da minha vida como guitarra. A guitarra é a minha grande paixão também, junto com a voz. Belezuras. Né? Você é louco. Cara, o que acontece aqui? Eu fui acometido de uma tendinite muito forte já na minha adolescência, né? 20 anos, dos 18 aos 20, eu fiquei... tocar? Fatores genéticos e movimento repetitivo. Que dá na tendinite. Exatamente, né? Então daí eu passei 2 anos sem tocar. Ao longo desse tempo eu fui recondicionando e reaprendendo, pegando forma de novo. E aí então a Fighter veio junto com isso e tudo mais. Só que são tendinites poderosas em ambos os antebraços, junto com uma inflamação do carpo muito forte. Então assim, às vezes, dependendo do dia, essa guitarra na minha mão pesa 30 quilos. Caramba. Então tu tá tocando ali, então tu sente essas dores, é muito complicado. E também isso foi graça de Deus, porque... Tá tocando ali, o cara tá com dor. Exato. Eu aprendi a lidar com dor enquanto eu estou tocando. Mas para cantar em alta performance, eu tive que fazer uma escolha. Então, ou seja, os dons que Deus dá. Então, eu posso estar te tirando isto por um motivo muito específico, porque é Ele que tem que usar. Até isso a gente entende. E vou te deixar aflorar na voz. Até isso foi responsável por fases de transformação dentro da minha própria carreira e da própria Fighter. Entendeu? Então, ou seja, sou guitarrista já há muitos anos, amo esse instrumento, ele é responsável por muita coisa na minha vida. Você gosta mais? Não tem uma... Eu tenho outra. Eu tenho uma Strato que está lá em cima, né, que eu posso dizer que é a minha favorita porque me acompanhou há mais de 10 anos. Né? Não tenho uma favorita, cara, porque esse instrumento aqui, por si só, do jeito que ele é, ele me fascina de todas as suas formas. Assim, já é legal, né? Alguém gosta de rock, isso aqui é a cena... É muito massa, cara. Céu, e tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, Senhor, cara. Então, tipo, a gente aprende a encontrar... Aqui você ensaia a 880 e a Fighter. Sim, 880 e Fighter. A gente aprende a entender a graça nas coisas mais simples. Que da hora. Né? Muito obrigado. Que da hora mesmo. Continuar os recados, a gente ia, né? A gente ia se despedir e voltou, Isso né? que é o papo bom, Então, de novo, gente, se é para dar um recado assim, muito especial a todos, encontrem Jesus Cristo enquanto é tempo, porque até a graça tem validade. Então, de novo, os caras podem perguntar qual é o sentido da vida. A gente pode ir para filósofos, pode estudar a história humana, e tá tudo certo com tudo isso. A sabedoria, ela tá aí pra gente mergulhar. Ao mesmo tempo, o mundo jaz no... Tudo é ilusão. Então, ou seja, o sentido da vida, galera, encontrem Jesus Cristo enquanto é tempo. Não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com religiosidade. O homem veio aqui para dar um recado muito claro e simples, enquanto é tempo. Ele transforma, ele vai falar, ele vai revelar, e as coisas vão começar a andar, e tudo vai fazer mais sentido. Façam a sua obra em nome do Senhor, que vale a pena. Cada passo vale a pena, podem acreditar. Isso aí. Meu irmão, obrigado, satisfação, foi um prazer. cara. Satisfação. Que honra, hein, velho? Que isso. Que da hora. Obrigado pelo tempo de vocês. Seguem as páginas da banda aí, dele aí. Cara, vocês vão gostar. E tamo junto. Pode procurar. E até mais. Obrigado por tudo. Amém, galera. E divulga bastante. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Da hora, hein, velho?